Bem, queria começar falando naturalmente de astrologia, né? Não tem como ser diferente. A gente está num ciclo lunar novo, né? Que começou no sábado, uma lua nova em Virgem, no grau 4, em quadratura exata com Marte em Gêmeos. A gente vai falar muito sobre Marte em Gêmeos, porque essa é uma posição que vai se estender pelos próximos 7 meses. Vai ter uma retrogradação de Marte entre o fim de outubro e meados de janeiro. Então é muito importante, né, que, sobretudo, quem tem o próprio mapa e tem uma noção das casas, né, procure identificar, se não agora, se não puder identificar agora, depois em casa, onde está a casa do mapa, onde tem o signo de Gêmeos. Porque lá a gente vai ter esse planeta que sempre traz energia, vigor, adrenalina, libido, agressividade, competitividade, né, num determinado setor da nossa vida. Então esse ciclo lunar ele começou num Sol, Lua, né? Sol e Lua, sempre o encontro de Sol e Lua traz a Lua nova, em quadratura com Marte. Então é preciso um pouco também a gente falar dos ciclos lunares, né? Que são uma forma muito fácil da gente começar a aprender astrologia, entendendo a astrologia como o estudo dos astros. Eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu comecei a estudar, pouquíssimo se falava sobre ciclos lunares. A gente tinha basicamente, né, na mídia, assim, as pessoas falavam dos horóscopos, mas quase ninguém falava de lua cheia, quase ninguém falava de lua nova, né, e isso aos poucos foi sendo trazido. Então, bem, a lua nova é o encontro de Sol e Lua, marca o início de um ciclo, né, e sempre isso indica o quê? Uma temporada de semeadura que pode se abrir ali. Então é sempre um momento indicado para a gente estar começando algo, lançando um projeto, né, abrindo um empreendimento. Então tudo que você semeia, né, é legal fazer na lua nova. Simbolicamente, né, é quando a seiva da planta está nas raízes, firmando a conexão com o solo, né, garantindo essa ancoragem, tá? E a partir disso, então, você tem, né, a planta, né, sugando esses nutrientes da terra e iniciando aí um ciclo vital, né, não só da própria planta, mas o ciclo lunar representa um ciclo vital que ali se inicia. Então é sempre indicado para esses inícios. Em seguida vem a fase crescente. As pessoas acham, né, que depois da lua nova a gente já entra na lua crescente. De fato ela começa a crescer, mas a fase crescente, o quarto crescente, ela só se dá realmente depois do 6º, 7º dia após a lua nova, quando você tem a quadratura do Sol com a Lua. Aí tudo se acelera, né? O ritmo biológico da vida, o ritmo cósmico se acelera. Então é uma fase onde tudo se desenvolve, né, onde vai ficando mais claro ao final da fase nova, início da fase crescente, quais são aquelas sementes que realmente vingaram. E, enfim, mas na lua crescente, né, não é tempo de desistir, então procura insistir, procura afirmar, procura lutar por aquilo que você quer. E à medida que a fase crescente também for se desenrolando, você vai constatando as sementes que vingaram e as que não vingaram, né? Você pode lançar um projeto novo, mas eu gosto de dizer que é como pegar o bonde andando. Você tem que estar esperto, pra você não escorregar, porque senão é como se o ritmo estivesse ali, né, mais intenso. Então, se você faz tudo direitinho, se foi tudo bem planejado, você pode lançar na crescente. Agora, há sempre um risco de, se não está pronto ainda, né, isso vai ficar mais evidente na crescente, como se você não tivesse mais tempo, tanto tempo assim, para arrumar o que eventualmente não ficou tão aperfeiçoado, tão azeitadinho, vamos dizer assim. E aí nessa fase, né, a seiva começa a subir pelo caule da planta, né, ela começa a subir e o ritmo se intensifica, vamos dizer assim. Até quando a gente tem o plenilúnio, né, que é a lua cheia, que é a culminância do ciclo lunar. E, enfim, né, assim como a lua nova é a criança, né, a lua crescente seria a adolescente, a jovem, a lua cheia, né, quando se dá a luz. Então, quando você tem ali uma maturidade,
no sentido mais do que maturidade, né? Uma plenitude mesmo da vitalidade do processo cíclico, e é o tempo de colheita, né? Então, a lua cheia ela vai representar sempre uma colheita daquilo que a gente plantou. Não que a colheita se dê só na lua cheia, é como se a gente tivesse a própria fase cheia, que são 7 dias, que você tem um plenilúnio, mas você ainda tem 6, 7 dias da fase cheia. Ela de fato começa a diminuir, mas a gente não pode considerar ainda na fase minguante. A fase minguante é só no quarto minguante, que é a última fase do ciclo lunar. Então você teria na lua cheia essa plenitude no sentido biológico, né? Esse ápice do processo vital. E nesse momento a seiva se concentra na copa, né? Com toda a vitalidade da planta, com os frutos, com as folhas, né? Aquele momento de esplendor, vamos dizer assim. Depois vem a fase minguante, que de fato, né, realmente não é um momento propício para a gente lançar nada. Ela é muito mais uma fase de balanço, de término de colheita, de separar o joio do trigo, contabilizar o que vingou e o que não vingou, o que colheu-se e o que não se colheu, né? E já começar a antever também o próximo ciclo. Então é uma fase muito boa, muito propícia para planejamento, para preparação estratégica das sementes que serão lançadas no próximo ciclo, quando a lua nova seguinte chegar. Então é uma lua muito associada à velhice, né? É uma lua madura, nesse sentido aí, assim, madura, com a experiência e toda uma sabedoria, né? Que já compreende que muitas vezes tirar pode ser mais importante do que agregar, do que trazer, né? Uma sabedoria de que já se desprende, já se desapega, né? A gente já não tem tanta atenção para coisas que nessa fase já ou são mais perigosas, ou são mais destrutivas, ou são mais supérfluas, né? Já não cabem mais. E as pessoas já abrem mão daquilo que, de repente, na juventude, numa fase mais adulta, elas estão mais disponíveis a viver. É fazer uma fase, então, que você já vive com menos, já aceita menos. Isso não como perda, mas como sabedoria. E aí a seiva volta, né, descendo da planta, novamente, em direção às raízes. Acho que isso é importante para a gente ter uma noção mais definida dos ciclos lunares. Então, esse último ciclo lunar, que começou no sábado, numa quadratura Sol, Lua em Virgem com Marte em Gêmeos, né, uma quadratura exata, já pressupõe eletricidade, né, porque é uma quadratura com Marte, então já pressupõe que esse ciclo é um ciclo dinâmico, elétrico, e vai dando destaque, né, a esse Marte em Gêmeos, que entrou em Gêmeos acho que há mais uma semana, mais ou menos, talvez uns 10 dias, e o Marte em Gêmeos, esse trânsito longo, né, que vai intensificar os processos mentais. Gêmeos é um signo regido, né, um signo do elemento ar, que tem a ver com a lógica, com a razão, mas não tanto no sentido do elemento terra ligado à realidade, ao concreto, né? É mais ligado ao intelecto, ao abstrato, à conceituação, enfim, a uma dinâmica mais intelectual, vamos dizer assim. Então, Virgem é regido por Mercúrio, Gêmeos é regido por Mercúrio, né? São signos mentais. Trazendo aqui para o nosso plano coletivo, vamos dizer assim, né? Foi quando Marte entrou em Gêmeos que começaram as entrevistas dos presidenciáveis na Globo, foi quando a gente teve os primeiros debates, né? Começou a ter debate, e a própria propaganda eleitoral. Então, muita gente vem falando, né, de Marte em Gêmeos como guerra de narrativas. Ainda, de certa forma, guerra de narrativas a gente tem em quase toda eleição, mas talvez cada vez mais guerra, né? Cada vez mais violenta. Então, esse é um aspecto desse ciclo, né? Ele é muito dinâmico, ele tem muita energia, mas a gente tem que estar atento para não perder o controle dessa energia, para ficar impaciente, ficar mais agressivo, sobretudo do ponto de vista mental. E teremos uma lua cheia em peixes, né? Sol em Virgem, lua nova em Virgem, a lua cheia em peixes. Uma lua cheia muito interessante, né? Primeiro, porque ela vai marcar o início da retrogradação de Mercúrio. Tenho falado muito sobre Mercúrio em Libra, né? Enquanto Mercúrio em Libra está apaziguando essa tensão entre Sol e Marte. Então é como se a gente tivesse um período de semeadura até 10 de setembro, que é quando tem a lua nova. Porque depois disso, a lua cheia, perdão. Porque depois disso o Mercúrio vai retrogradar
até 2 de outubro. Então nunca realmente é muito interessante você começar algo, um projeto novo, um empreendimento novo, com o Mercúrio retrógrado. Porque não é que ele vá dar errado, mas é como se o início do processo você tivesse que lidar com algum delay, com algum obstáculo, com alguma dificuldade, que depois até o projeto pode deslanchar e dar muito certo. Mas geralmente o início ele é meio emperrado. Então, né, se você vai lançar alguma coisa, se tem algum projeto importante para ser inaugurado e tal, evite deixar para depois do dia 10, senão só depois de 2 de outubro. E se a gente levar em conta que Marte retrógrado é até mais intenso e até mais pesado, e dura muito mais, porque vai de final de outubro até meados de janeiro. A gente vai ter aí um fim de ano que não é muito aconselhável a gente lançar projetos. Eu sei que isso é meio frustrante, mas o ideal seria quem puder lançar antes da retrogradação de Marte ou deixar depois para janeiro. E dito isso, então, a gente vai ter o início dessa retrogradação, então já tem aí o primeiro conselho importante. Quem vai lançar alguma coisa, que procure lançar logo, ou então deixa já para o mês de outubro, lembrando que no final de outubro o Marte vai retrogradar. Então você vai ter aí uma janela de 2 até 30 de outubro, para novamente fazer lançamentos. Lembrando sempre também que as fases minguantes, né, as luas minguantes, não são propícias. Então não só a gente tem que considerar as retrogradações, mas também as luas minguantes como não sendo indicadas para lançar projetos. O que é interessante nesse atual ciclo lunar é que a gente vai ter na lua cheia e no dia seguinte da lua cheia, o Sol, que está em Virgem, em trígono com Urano, e em trígono com o nó do norte. A gente está tendo uma conjunção Urano-nó do norte, que tem relação direta com a ideia de que esse é um momento de mudança, né? Urano, mudança. Nó do norte, norte pessoal, Dharma, seria um caminho, né? Digamos assim, um caminho aberto. Então, Urano, nó do norte, esse é um tempo de mudança, só que a gente está vivendo uma quadratura Saturno-Urano, onde essa mudança está, né, emperrada, é um processo lento, de embate. Mas o destino, não duvidem, ele a mudança vai acontecer. O processo é de mudança, de atualização e de liberação, vamos dizer assim, o que não quer dizer também que seja simples. Mas então esse trígono do Sol com Urano, ali na lua cheia, veja, num momento poderoso, a lua cheia, né? Não é, por exemplo, numa minguante. Então você vai ter uma lua assim bem tensa, né? Onde as pessoas vão estar muito guiadas pelo que elas sentem, né? A lua em peixes, elas vão estar... Toda lua cheia você transborda alguma coisa. A lua em peixes, você está transbordando um sentimento, você está transbordando uma emoção, você está transbordando alguma convicção, uma fé, né? Ou algum, digamos assim, um sentimento espiritual até, né? Pode ser. E com esse Sol trígono Urano, eu acho que as pessoas vão estar muito movidas, né, por algo que elas querem, com algo que vai trazer uma sensação de liberdade ou que vai trazer uma experiência nova, que se trata de Urano. Agora, como o nó do norte está envolvido, eu acho que tem algo muito sério, positivo, no sentido de mudanças que precisamos. Curiosamente, o Mercúrio começa a retrogradar depois, né? Só não vale para inaugurações, mas assim, os processos que já estão em curso, tá? Eles podem até sofrer algum imprevisto, né? Típico de Mercúrio retrógrado e tal, mas confie nos processos, que eles vão né? Só não é indicado para você inaugurar uma coisa nova, mas do contrário, tudo deslancha. Então parece que essa lua cheia ela vai ser bem marcante, as pessoas vão estar provavelmente mais ousadas a buscar aquilo que querem, aquilo que acreditam. E levando em conta que Virgem é um signo que realiza, né, pode ser que essa seja uma grande lua de colheita. Teremos, logo depois da lua cheia, né, quase uma semana depois, 16, 17 de agosto, o Sol em Virgem em oposição a Netuno. Se estiver oscilando muito, se estiver muito alto, se tiver problema aqui com o microfone, vocês falam, cara, porque também não estou muito habituado a usar microfone.
Perdão, 16, 17 de agosto. Setembro. Uma oposição Sol-Netuno. Né? Então, essa oposição Sol-Netuno, ela sempre indica ali um desgaste, a possibilidade de você estar exagerando em alguma coisa, um pouco confuso, um pouco iludido. Então, talvez seja um momento ali de reorganização energética. Então, cuidado para essa lua também, a gente não está muito atirado, até porque tem Urano, porque logo depois, 16, 17 de setembro, pode haver algum tipo de saturação ou de drenagem energética, porque a pessoa foi longe demais. Então, vamos com calma, gradativamente, para que quando chegar a minguante, né, ou as vésperas da minguante, não haja esse tipo de desgaste. E aí sim, 18 e 19, logo depois, né, um Sol trígono Urano. Perdão, um Sol trígono Plutão, né, 16, 18 e 19 de setembro. A possibilidade, então, de um renascimento, sobretudo se houve um desgaste, mas se a pessoa soube economizar energia, provavelmente ela vai continuar deslanchando naquilo que teve a culminância inicial na lua cheia. Ok? Teremos depois uma lua nova em Libra, já em 25 de setembro. Tá? E essa lua nova, ela é em oposição a Júpiter. Então ela segue nessa linha de expansão. Né? A lua nova em Libra, Júpiter em Áries, é uma lua na qual as pessoas vão estar mais visionárias, elas vão estar expandindo horizontes. Né? Libra sempre fala de relações, então pode ser um momento interessante para vida social, para relacionamentos de todos os tipos. É um momento de expansão, de abertura de horizontes. E teremos também nessa lua nova, né, Mercúrio e Vênus em oposição a Netuno. Então prevalece essa dica, vamos dizer assim, né, é expansão, mas vamos com calma, né? Não vamos perder os limites de segurança, aqueles cuidados necessários. E depois vem uma lua cheia em 9 de outubro, uma lua cheia em Áries, com Quirón, né? Então essa é uma lua delicada, porque ela pode trazer evidência, lua cheia, de sintomas, Quirón, tanto no nível físico como no nível emocional. E, por outro lado, né, lua cheia, Sol em oposição à Lua. Então, se a Lua vai estar com Quirón, o Sol vai estar com Vênus. Então, pode ser um momento também de sintomas nas relações. Então, é interessante, porque parece que na Lua nova tem uma expansão de relações, né? Tô abrindo, tô conhecendo gente, eu tô aprofundando relações ou parcerias com determinadas pessoas. Pode ser que na lua cheia eu perceba quais são os problemas, quais são os sintomas, quais são as diferenças entre mim e as outras pessoas. Então, então cuidado para na lua nova você não estar apostando tudo e chegar lá na cheia você ver que de repente não foi exatamente aquilo que você pensou, ou alguns detalhes que poderiam ter sido vistos antes e passaram desapercebidos, aí ficaram mais gritantes, vamos dizer assim. E aí chegamos no fim de outubro, 25 de outubro, que é o segundo turno, né? Mesmo que a gente não tenha segundo turno para presidente, você vai ter necessariamente para um ou outro governador. E aí é que eu acho que tem o divisor de águas no final do ano. Por quê? Porque a gente vai ter um eclipse do Sol em Escorpião, que já é um signo, né, cascudo, vamos dizer assim, e logo em seguida, 5 dias depois, a gente vai ter o início da retrogradação de Marte. Então aqui fica claro um câmbio energético, um ponto de inflexão bem radical, talvez um dos maiores, sem dúvida um dos maiores do ano, que vai, digamos assim, definir, interferir diretamente em como será esse último bimestre, novembro e dezembro. O eclipse em si, ele é muito marcante, porque ele realmente acontece no segundo turno ali, né, ou depois do primeiro turno na eleição, então vai ser no fim do mês.
ele pega o Marte do Brasil, que é o grau 2, e o eclipse também cai no grau 2. Estou em dúvida se é o grau 2 ou 3, mas isso não faz a menor diferença nesse momento. Marte do Brasil está na casa 9, então tem a ver com justiça, tem a ver com exército, porque é o Marte. O eclipse cai em conjunção exata ao Sol do Lula. O eclipse cai em cima do Netuno do Ciro Gomes, em oposição direta à Lua dele. Então, esses dois candidatos ficam bastante mexidos, digamos assim, e desafiados com esse eclipse. Agora, gente, o mapa de um presidenciável prestes a ganhar, não imagine que ele vai ser um mapa só com coisa bonitinha. Porque você assumir a presidência de qualquer país, eu diria, mas sobretudo a presidência de um Brasil num momento como esse, é algo também que vai revelar muitas tensões no mapa dessa pessoa, desse candidato. Então, o eclipse ser em cima do Sol de A, da Lua de B, né, não quer dizer que ele vá ganhar ou que ele vá perder, quer dizer que ele está em destaque ali, que ele está vivendo aquele momento com grande intensidade mesmo. Mas é interessante, né, porque o eclipse ocorre no Marte do Brasil e o Marte do céu começa a retrogradar 5 dias depois. Então, isso pode falar de um apagão de Marte, tanto no sentido coletivo como no sentido pessoal. E aí eu quero trazer mais para o pessoal. Apatia, depressão, falta de energia, né? Ou o contrário, agressividade, libido, um lado enfático. Então, o que está colocado é a possibilidade de um desalinho energético, de um desalinho vital, de um desalinho instintivo, de um desalinho no nosso lado animal, ou no nosso lado masculino, porque o Marte também fala disso, independentemente de gênero. Então fica claro o quanto o fim do ano, e acho que esse é o principal aviso que eu queria trazer aqui, o quanto o fim do ano pede que a gente esteja consciente da nossa vitalidade, do nosso corpo físico, né, do nosso metabolismo, né, e claro, de como a gente pode ser movido por paixões, né, seja amor, seja ódio, né? E a retrogradação pede o quê? Um realinhamento de Marte, da nossa energia. Então, eu acho que para muita gente, né, a gente está, né, vivendo um momento muito difícil, ainda supostamente saindo de uma pandemia, vamos ver como é que tudo se comporta, aparentemente parece que com a vacina tudo está se normalizando, mas a gente também tem aspectos políticos, muita rivalidade. Então, eu não sou preocupado com o resultado da eleição, não, mas eu sou mais preocupado com o pós-eleitoral. Existe um clima de violência, né, que pode até interferir no resultado das eleições, né, dependendo do grau de violência. Né? O Lula está com um eclipse no Sol, o Ciro também. Você pode ter ali processos que interfiram no andamento que a gente vê para a eleição. Mas no voto, eu acho que não vai haver grande mudança em relação ao que a gente está vendo aí, mas na briga isso pode se dar de forma diferente. Acho que esse é realmente o meu único receio. E mesmo após a eleição, o Marte só volta ao passo normal em 12 de janeiro, ou seja, depois da posse. Então, me parece que esse momento, até a posse, ele será bem tenso, até porque o Brasil tem Lua em Gêmeos, e o Marte vai estacionar ali. Então, é um aspecto bem delicado. Vamos falar, então, um pouquinho sobre essa retrogradação de Marte. Como eu disse, a retrogradação de Marte tem relação com uma demanda cósmica de realinhamento energético. Se a gente está muito bruto, se a gente está muito apático, se a gente está muito agressivo,
se a gente está muito entregue à libido e aos desejos e às ambições, vamos dizer assim, ou se isso está apagado, vai variar de pessoa a pessoa. E aí, esteja lá em cima ou esteja lá embaixo, o que está sendo pedido é equilíbrio. O Marte vai começar a retrogradar no grau 25 e ele faz a oposição com o Sol, que é sempre o ápice do ciclo lunar, da retrogradação. De Mercúrio e de Vênus é quando você tem a conjunção Sol-Mercúrio retrógrado, Sol-Vênus retrógrado. Os planetas que estão depois da Terra, Marte em diante, você não tem conjunção, você tem oposição. Então, na retrogradação de Marte, a gente vai ter a oposição Sol-Lua, Sol-Marte no dia 8 de dezembro. E também a gente tem nessas retrogradações de Marte a oposição Vênus-Marte. As oposições Vênus-Marte que são raras em mapas, você só tem quando Marte está retrógrado. E a gente vai ter essa oposição também no dia 1 de dezembro. Então, do dia 1 de dezembro a 8 de agosto, a gente vai ter essas duas oposições. Vênus em Sagitário, em oposição a Marte retrógrado em Gêmeos, no grau 16, tá? E a gente vai ter, no grau 18, e a gente vai ter, no dia 8 de dezembro, a oposição da Lua, Lua cheia, em conjunto com esse Marte. Essa Lua cheia, ela vai ocultar o Marte, ela não só vai estar em conjunção, como ela vai passar por cima dele, vamos dizer assim, o que reforça o destaque de Marte. E isso tudo, né, em Gêmeos e o Sol em Sagitário. Então, esse, em tese, é o momento mais tenso desse último bimestre. É o momento mais tenso dessa retrogradação de Marte. E aí, enfim, isso pode ter a ver com o pós-eleitoral, que a eleição já vai ter passado, mas acho que o principal aqui é a gente especular um pouquinho sobre a vida pessoal. Então, tudo aquilo que está em desalinho do ponto de vista físico, do ponto de vista energético, ou uma situação que está me cansando, né? Se a gente não trabalhar em cima disso, pode ser que chegue num ponto chato nesse momento. Então, o importante é a gente estar preparado para identificar desde já onde a gente está se excedendo, onde a gente está extrapolando, ou aonde a gente está lidando com uma situação que está pesada demais, que está violenta demais, porque isso vai ter uma culminância. E lembre-se, a oposição Sol-Marte vai se dar numa lua cheia. E, além do mais, essa lua cheia vai ocultar o planeta Marte. Então, isso vai representar um ápice, ou daquelas pessoas que vão estar vibrando, né, na apatia, ou daquelas que vão estar vibrando numa euforia doentia ou mesmo na agressividade. Então, a questão é simples, é a gente trabalhar onde há dissonância energética, onde há desperdício, onde há algum tipo de saturação e manter o equilíbrio, vamos dizer assim. É um momento muito importante. E aí, claro, né, se vocês já têm essa noção do mapa de vocês e sabem onde está a casa de Gêmeos, fica muito mais fácil identificar que áreas e que eventuais situações poderiam ter relação com esse trânsito, com esse aspecto. E aí depois ele continua retrogradando, ele vai estacionar lá pelo grau 8, então é importante também vocês estarem atentos. Onde é o grau 25 de Gêmeos, onde é o grau 18 e 16, que é onde vai ter oposição Vênus-Marte, oposição Lua-Marte, e depois ali o grau 8, que é onde ele vai estacionar para voltar ao movimento direto no dia 12. No dia 12 de janeiro. A oposição Vênus-Marte, que vai se dar no dia 1º de dezembro, no grau 18, ela fala muito da possibilidade da gente estar em busca daquilo que a gente não precisa. Ou talvez em busca daquilo que vai me desgastar. Então é um momento muito importante da gente estar consciente do que a gente realmente precisa, do que é bom para a gente, do que pode estar saturando a gente. Porque se você já começa a trabalhar isso de agora, quando chega na retrogradação, não acontece nada, gente. Porque a função da astrologia é essa, não é a gente prever e sofrer. É a gente prever e trabalhar em cima daquilo que eu estou sabendo, que já está me desgastando e me antecipar a isso. Comprar então, camisa de força logo para os radianos. Porque, no fundo,
isso é para ser utilizado, é um conhecimento que é para ser utilizado, porque aí do contrário vira uma coisa que dá medo na gente. Então, a oposição Vênus-Marte sempre vai falar de relacionamento, claro. Então, todo relacionamento, afetivo ou não, que esteja em ponto de tensão, pode, de alguma maneira, estourar nessa hora. Por outro lado, uma oposição de Vênus com Marte, ela é profundamente libidinal, ela é profundamente sexual. Então pode ser um momento também que pessoas estejam se conhecendo, ou mesmo casais estejam aprofundando o amor, a vida sexual. Não quer dizer que necessariamente vai ser ruim, mas traz uma coisa elétrica, traz uma coisa um pouco agressiva, animada, né? Isso às vezes pode ser até interessante, mas tem que ser muito bem calibrado, para que não dê problemas, e pode ser também uma época que as pessoas se enfrentem, né? Marte retrógrado em Gêmeos, muita discussão, né? Não à toa, sincronicamente começaram os debates, começaram as entrevistas, né? A gente entrou num outro momento dessa guerra Marte de narrativas, Gêmeos. Pois não. Mas isso não tem dependendo do que aspecto faz com os mapas, pode ser até legal, né? Sim. Se fizer um trígono no teu... Sim, exatamente. Assim como você tem... Aquele boost legal no Sim, assim como você tem uma oposição, né, que é considerada um aspecto tenso, até tomada por si só, sem fazer aspectos positivos com o mapa. Mas pode ser algo que dá uma sacudida. Pode ser algo que te dá uma energia ali. Assim como tem aspectos positivos que deixam a gente numa zona de conforto, em que a gente está gozando ali de uma suposta plenitude ou uma coisa favorável, mas a pessoa não está se mexendo. Então essa ideia de que cara, mapas de pessoas que só são trígonos, e as pessoas têm uma ideia assim que não acontece nada, sabe? E mapas cheios de tensão, e são pessoas super empreendedoras, dinâmicas e inclusive perfeccionistas. Não necessariamente a pessoa tem um mapa tenso e ela erra nas coisas, né? Então essa coisa maniqueísta do que é bom e mal, até em se tratando de cosmos, né? Porque tudo meio que tem seu lugar. Muito bem colocado isso, Alicia, porque assim, às vezes, e aí tomando o teu exemplo, às vezes você tem uma tensão ali, mas essa Vênus está em trígono com o teu Sol, o Marte retrógrado está em trígono com o teu Marte natal, e aquilo ali vai ser maravilhoso para a pessoa, é verdade. Mas vejam então que a gente tem duas luas cheias bem interessantes, né? Uma lua cheia agora próxima, que vai começar uma retrogradação de Mercúrio, que vai até 2 de outubro, e depois, né, uma lua cheia em Sagitário, que vai ser uma ocultação de Marte e em oposição, né, Sol oposição Marte. Mas voltando ao eclipse de 25 de agosto, né, que vai abrir um ciclo lunar, depois a gente vai ter então voltamos para o final de outubro, tá, gente? Voltamos para o final de outubro. A gente vai ter, logo em seguida, a retrogradação de Marte, né, no dia 30, e no dia 8 a gente vai ter, então, o último eclipse do ano. Então você vê que são 3 luas cheias poderosas. A de Peixes, né, com a retrogradação de Mercúrio, no dia 10 de setembro. A de Áries, em conjunção com Quíron, em oposição a Sol-Vênus em Áries. Pode ser que nessa lua de Áries, aí já tem alguns sintomas, alguns indícios de questões que venham ser coroadas na oposição Vênus-Marte em 1 de dezembro. Né? E depois a gente tem a lua cheia de Touro, que vai ser um eclipse. E vai ser um eclipse da lua em Touro, no grau 16, uma lua com Urano. Então as próximas luas cheias todas prometem, elas tendem a ser muito intensas. E toda lua cheia, como eu disse, traz um transbordamento, então a gente tem que estar consciente das nossas emoções, do que está nos movendo, senão a gente se atira mesmo, senão a gente se entrega a algum tipo de estado emocional, que é o que está transbordando para a gente, né? E essa lua é interessante, porque já é pós-eleição, né, 8 de novembro, e é uma lua cheia com Urano, então, no nó do norte, um eclipse, né? Então, é a mesma coisa, tanto você pode ter gente presa nessa coisa da autonomia, da liberdade,
do direito, do desejo de fazer o que quer, Urano, ou a gente está extrapolando, né, essa necessidade de emoção, ou de viver uma coisa diferente, ou de radicalizar, ou construir uma coisa nova. O que é interessante é que esse eclipse cai bem no Marte do Bolsonaro. E cai bem no meio do céu da Tebet. Então, os dois eclipses mexem com os 4 principais candidatos. Tá? O que não é nem sinal de que eles vão necessariamente ganhar, vão perder, mas que estão todos ali bem mexidos e que certamente a gente vai ter, tanto no final de outubro, independentemente da eleição se resolver o primeiro turno ou não, como já ali em 8 de novembro, né, aspectos assim muito expondo esses candidatos, para o bem e para o mal. No caso do Bolsonaro, durante muito tempo eu pensei que isso, né, pudesse realmente se tornar um golpe, né, porque é o Marte dele, então até que ponto esse Urano está sobre o Marte dele o ano inteiro, mas sinceramente eu não acredito nisso. O que eu acredito que tudo pode acontecer do ponto de vista do comportamento dele, sobretudo perdendo, pode ser ele fugindo do país, pode ser ele tomando alguma medida drástica, não acredito que se vier a ser preso seja agora, mas, enfim, não me parece algo muito legal para ele. De todo modo, pode ser que ele consiga mobilizar a agressividade da militância. Então, isso é um outro ponto. E o eclipse também cai no meio do céu da Simone Tebet, que, no meio do céu, carreira, né, sucesso. Então, não quer dizer que ela não teria chance, vamos dizer assim. Mas é um indicativo de que ela está vivendo ali também um momento decisivo ali da imagem dela e da carreira dela. Dos mapas, eu vou ser sincero, quem tem o melhor mapa para essa eleição é a Simone Tebet, mas não quer dizer que ela vai ganhar, muito pelo contrário, eu não acredito nisso. Talvez fosse uma candidata com muito mais chance se fosse lançada a candidatura no ano passado, por exemplo, né, eles deixaram para a última hora, até porque não tinham certeza se essa candidatura iria vingar ou não. De todo modo, também ela vai acabar saindo fortalecida, muito mais conhecida, né? Está na cara, isso é evidente. Mas vale lembrar que ela tem, na minha opinião, um mapa que está recebendo melhores aspectos nesse momento e, no geral, ela tende a sair fortalecida dessa eleição e ainda pode surpreender, crescendo mais um pouquinho. Talvez até ultrapassando o Ciro Gomes, não sei, é uma possibilidade, sobretudo porque o Ciro pode ter alguma decepção, porque o eclipse vai ser em cima do Netuno dele, pode ser que ele cada vez mais também, ele costuma ser um cara que se estressa, né? Então pode ser que ele dê demonstrações de destempero, vamos dizer assim. Então vejam que essa virada outubro-novembro ela é muito importante, tanto do ponto de vista coletivo como do ponto de vista pessoal. Né? E tudo aquilo que está em desalinho precisa ser colocado em perspectiva, né? Para que a gente não viva uma saturação, um excesso, um aspecto crônico de algo que está dissonante agora. Essa lua cheia pega Urano em Touro, né? Urano em Touro, gente, tem muito a ver com criptomoeda. E a gente está tendo um ano de muitas oscilações no mercado de Bitcoin por causa... Bem, não sei exatamente, até porque eu não invisto em Bitcoin. Mas por causa, na minha opinião, né, do Urano em Touro e os eclipses estarem nesse eixo Touro-Escorpião. Então, eu acho um momento delicado para especular nesse tipo de moeda, principalmente a partir da retrogradação de Marte. Né? Pode ser que suba exageradamente? Pode ser que suba, mas também pode ser que caia. Então, quem investe nisso, né, esteja preparado para algum tipo de oscilação, tem que estar bem ligado no mercado para saber a hora de vender e essas coisas, né? A hora de comprar. Depois teremos a lua nova.
uma lua nova em Sagitário, né? Com Júpiter já direto. Júpiter vai ficar direto pouco depois desse ciclo, né? Pouco depois dessa lua nova. E aí, como eu disse, né? Já falei bastante da lua cheia com a ocultação de Marte no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, perfeito. Então, eu já queria pular para a lua nova seguinte, a lua nova de Capricórnio, que vai ter um estélio, né? Um estélio é um agrupamento de planetas em Capricórnio. Então, essa lua também é interessante para vocês olharem a casa onde está Capricórnio no mapa de vocês, porque essa casa vai estar bastante destacada, energizada, vamos dizer assim, nesse momento. Qual é o momento? A lua é 23 de dezembro. A lua nova em Capricórnio, no grau 1 de Capricórnio, e esses planetas em Capricórnio dialogando diretamente com Urânio, nó do norte em Touro. Então vai ser uma lua muito positiva para trabalhar, para produzir, ainda que seja no fim do ano. Ainda teremos o Marte retrógrado, mas acredito que vai ser um momento de muito empreendedorismo, né? de capacidade de invenção e de estar lançando coisas novas. De todo modo, o Mercúrio começa a retrogradar no dia 29 de dezembro novamente. Então a gente vai ter uma retrogradação de Mercúrio retrógrado em Capricórnio até 18 de janeiro. Então a gente praticamente tem uma janela ao contrário de uma janela, uma porta para meio que vedando lançamentos, né, quando é que termina a retrogradação? Só um minutinho, 2 de outubro. De 30 de outubro até 18 de janeiro. O ideal seria evitar lançamentos nesse momento, deixar para antes ou depois disso. E teremos depois uma lua cheia, todas as luas cheias estão marcadas. Essa lua cheia vai ser o Sol em conjunção com Mercúrio retrógrado, que é o ápice do ciclo, em oposição à Lua, e esse Sol, Mercúrio retrógrado, vai estar em trígono com Urano. Tá? Eu acho que esse vai ser um momento também muito propício à mudada de opinião, sair da posição A para ir para a posição B, porque é um Mercúrio retrógrado, que é sempre um Sol Mercúrio retrógrado, o ápice do ciclo. O que é o ciclo de Mercúrio retrógrado? Rever pensamento, rever ideias, rever direções, e em trígono com Urano. Então, você pode ter algum tipo de guinada, né? No caso positiva, na direção de novas experiências, de novas soluções e de novas formas de se fazer as coisas, já que a gente está falando do elemento terra. Depois a gente tem uma lua nova em Aquário. Essa lua cheia, gente, ela vai ser em 6 de janeiro, tá? Depois a gente tem uma lua nova em Aquário. Uma lua nova em Aquário no dia 21 de janeiro. Ela é uma lua nova em trígono com Marte, que já vai estar direto. Então essa lua nova, ela vai ser realmente o grande ponto de partida depois de um processo longo, supostamente de reordenação energética para novos começos. Vai ser o grande momento de estar retomando coisas que ficaram paradas muito tempo, ou que ficaram morosas. Então vai ser um momento muito importante desse início de ano. E aí uma lua cheia também bem marcada, né? Sol e Lua em quadratura com Urano. Então me parece que essa lua nova de Aquário, esse ciclo de Aquário, ele vai ser também super, super dinâmico. E, enfim, vamos tendo as luas até a gente chegar ao mês de março, como eu falei para vocês lá quando eu anunciei aqui o encontro, né? O mês de março ele é muito importante, porque a gente vai ter a entrada de Saturno em Peixes, a gente vai ter Marte finalmente saindo de Gêmeos, depois de 7 meses, entrando em Câncer, e a gente vai ter o ingresso de Plutão em Aquário, né, gente? Depois de, vamos lá, 2008 para 2023, 15 anos, né? 15 anos de Plutão em Capricórnio.
que para mim tem muito a ver com, digamos assim, o ápice de uma crise, ao mesmo tempo a coroação e o ápice de uma crise dessa relação com o material, né? E aí a entrada de Plutão em Aquário promete ser uma verdadeira revolução do comportamento, onde, em tese, cada vez mais a gente vai fazendo essa transição do paradigma da matéria para o paradigma das relações, das pessoas. As pessoas tendo mais importância que a matéria. É claro que isso não vem de um dia para o outro, é um parto também, mas a gente vai ter uma ênfase de planetas no elemento ar. Urano vai entrar em 2026 em Gêmeos, então tudo indica que a gente vai ter, aos poucos, gradativamente, uma relação mais horizontal entre as pessoas, e eu acho que isso vai ser muito importante porque talvez acumular não seja tão importante quanto integrar. Bem, queria falar um pouquinho sobre eclipses. Vocês têm alguma pergunta sobre isso até agora? Pois não. Quando você falou de 30 de outubro, a reprogramação do Mercúrio, eu estava pensando em te perguntar algum curto-circuito na comunicação. 30 de outubro, desculpa, é Marte. É Marte. Mas algum curto-circuito do resultado, porque o resultado da eleição sai no mesmo dia, né? Aí você falou da mudança de opinião, eu fiquei pensando que há uma chance também, uma chance não, mas pode ter vira-voto, você acha? Porque é muito sintomático, no 30 de outubro vai ter essa eu não sei se isso vai, sim, eu não sei se isso vai interferir, né, na contagem de votos. É Gêmeos, né? Então, em tese pode. Alguma confusão em Poderia ter a ver, até porque, enfim, o que não falta é a gente querendo sabotar, né? E a outra coisa eu queria só lembrar que são 244 anos de Plutão em Aquário, né, na Revolução Francesa. Sim, e se eu não me engano, acho também do Haiti. Que talvez seja que é decorrência da francesa e tão mais radical que a francesa. Essa que não aconteceu no centro do mundo, vamos dizer assim, mas foi uma revolução tão mais radical que a francesa. Está se esperando grandes revoluções sociais. O que não quer dizer que necessariamente a gente vai viver aquilo que se viveu há 200 anos atrás. Mas os símbolos são os mesmos. Então, certamente mudanças profundas na ordem social, na estrutura social, Aquário, irão acontecer. Com Plutão em Capricórnio, né, a gente teve o ápice da concentração de renda, né, do 1% mais rico, né, essa desigualdade em todos os países do mundo, né, e talvez onde a gente começou a ver isso de forma mais gritante seja os próprios Estados Unidos, né, um país desenvolvido, mas que cada vez mais também foi mostrando a sua miséria, a sua desigualdade, enfim. Então, por bem ou por mal, a gente vai ter algum tipo de horizontalização do que está muito vertical. No caso ali, né, do antigo regime, Revolução Francesa, Haiti, né, mas provavelmente a gente também deve ter naquela época exemplos de transições positivas, né, de uma reforma social. Então você pode ter reforma social ou revolução social. Você pode ter um processo construído em cima de diálogo, de cidadania, de sufrágio, né, que é o que não tinha naquela época. Ou você pode fazer isso na violência. Eu acho que esse que é o nosso grande desafio, né? Porque a gente sempre viveu desigualdades e tal, mas a gente está num momento em que a sociedade está profundamente dividida, talvez como nunca antes. Então, a forma como a gente vai lidar com o resultado dessa eleição vai dizer muito também de como a gente vai entrar em Plutão em Aquário, né? Quem já acompanha o meu trabalho já me ouviu falar que eu acredito na possibilidade real
de que a gente comece a ter um esfacelamento da federação, né, se, enfim, algumas coisas continuarem como estão, sociedade dividida, uma divisão do norte com o sul do país. Isso pode parecer uma loucura hoje, mas não é tanto uma loucura quanto há 4 anos atrás, né? Parecia uma loucura maior. Então, mas enfim, não é entrar nesse mérito, mas a gente está cada vez num momento decisivo, como vai ser essa transição política, como é que vai ser a aceitação das regras do jogo, porque, de fato, se a gente entrar num clima de grande estabilidade nessa reta final, isso não vai ser bom, né? Não vai ser bom de modo algum. Então, sim, pode ter a ver com a contagem, independentemente da contagem, pode ter a ver com a não aceitação do resultado, porque o problema, em se tratando de Marte em Gêmeos, Marte retrógrado em Gêmeos e Guerra das Narrativas, é que a gente brincou muito de dizer que é fake news e não fala que é mentira. A gente criou um eufemismo e isso foi naturalizando a mentira. E aí que tá, a mentira vira verdade, ela começa a ser levada a sério. Então, sim, talvez esse trânsito de Marte em Gêmeos, já que eu falei de debate, já que eu falei de entrevista, de propaganda eleitoral, seja um momento crucial para a gente acompanhar as mídias, né? Jornal, rede social, internet, televisão, né? Porque tem um destaque especial aí a forma como as coisas são ditas. E elas podem ser ditas de uma maneira dúbia, elas podem ser ditas de uma maneira agressiva e até de modo a falsear a realidade. Porque a gente vai ter Mercúrio oposição Netuno na eleição. Né? Então, bem, não é novidade nenhuma, não precisa ser astrólogo para dizer que a tendência, saber que a tendência é as mentiras crescerem cada vez mais, até como um sintoma de quem está desesperado, né? Então, esse é o ponto. Para mim, a eleição já está praticamente decidida. A questão é se a gente vai ter esse processo transcorrendo na normalidade ou se vai ter algum tipo de apelo, violência. Essa é a grande questão. Se as instituições vão suportar. Mas eu estou a cada dia mais otimista e acho que a gente vem tendo provas de que o povo e que as instituições, de alguma maneira, estão sendo mais sensatas nesse momento. Então, eu tenho uma pergunta. Perdão. Se Marte está retrógrado, isso significa que todos os arianos vão sofrer essa retrogradação tão puxada? Sofrer já é uma palavra que você já entra apática. Eu já estou sofrendo aqui, eu já Ou então, assim. porque você poderia dizer, que também não é legal, vou viver essa batalha? Né? É o contrário. Já estou me preparando. É o contrário. Olha, não só arianos como escorpianos, né? Mas se você for ver, Marte é lento, retrógrado, dura muito, né? Mas só ocorre a cada 2 anos. O Mercúrio ocorre 3, 4 vezes por ano. Então os virginianos e geminianos sofrem mais. Mas é uma retrogradação bem mais leve, né? Então vai depender muito, né? Como a Arícia falou, vai depender do seu Marte, dos aspectos que a retrogradação vai fazer com o teu mapa, de como você está no momento, se você está no momento de alta, de muita euforia, se você está no momento ali mais devagar. Eu acho que tem que olhar muito para a casa onde está. Agora, de todo modo, todos seremos, arianos, escorpianos ou não, instados a nos realinharmos energeticamente depois de não só 1 ano, né? 3 anos muito pesados. Porque você teve 2 da pandemia, ainda tem pandemia, não dá para dizer que acabou, mas você tem esse ano eleitoral, né? Então, né, as pessoas vão estar podem estar bem saturadas. Agora, isso pode não ter nada a ver com eleição, né? Porque cada um tem a sua vida, seu processo. Então, olhar para casa e ver se naquela casa onde o Marte está passando não tem algum tipo de saturação, né? Esse Plutão faz aspecto com o mapa do Brasil quando ele é em Aquário? Ele vai fazer quadratura com Marte.
Mas lá na frente, 2027, 2025, 2026, o que é mais interessante é que o Brasil tem nó do norte e em Aquário na casa 12. Tá? O Plutão só vai chegar lá em 2031, 2032. Mas esse pode ser um momento decisivo da federação. A gente pode ter aí, se persistir esse clima de divisão, que não é só do ponto de vista de quem é da corrente A e da corrente B, tem isso, mas ele também é um pouco geográfico, porque nesse momento a região sul, sobretudo, ela pensa totalmente diferente da região nordeste. E isso pode se acabar, porque é muito fácil, nesse clima de animosidade, você começar a dizer, a região tal é meu problema. Você não já viu muita gente dizendo que o problema do Brasil é o Nordeste? Só que você está começando a ver muita gente dizer que o problema do Brasil é o Sul. Não é isso? O próprio Centro-Oeste também. Então, eu acho que esse pós-eleição ele é muito importante para a gente, de alguma maneira, não de uma hora para outra, mas repactuar o país. Isso é importante, porque eu não descarto a possibilidade de, em 10 anos, a gente poder estar vivendo um processo sério de desmembramento. Tem Urano entrando na casa 4 também do Brasil? Urano vai entrar na casa 4 em 2024. Depende do horário que você vai usar para o meio do céu. Eu trabalho com o meio do céu 25. Então também vai ser ali um momento, mas ainda está um pouco longe, né, para a gente olhar para isso. Mas pode ser, né, em oposição pode ser um momento de dificuldade para o executivo, porque se a casa 4 é oposição. Então, se você tem um Urano ali na oposição, né, está ameaçando a situação. Pode ser um momento de instabilidade no poder. Tá? Pode ser sim, e algum tipo de novo comportamento da população, porque o povo também é muito a casa 4. Tinha alguém também querendo perguntar? Uma outra coisa era isso mesmo, né? Eu queria, sem querer gerar mais polêmica no assunto, ou deixar de saia justa, mas pensando sobre a entrada de Plutão em Aquário e a simbologia assim, mais purista, o governo Bolsonaro ele dá algum tipo de match com isso ou não? Não entendi exatamente. Eu queria saber se o governo Bolsonaro ele tem algum tipo de combinação ou harmonia com a entrada de Plutão em Aquário, ou Plutão em Aquário ele diz pra gente que vai ser um novo momento de... Não, poderia ter, porque o Aquário ele pode ser reacionário. A gente não pode ter essa visão. O Aquário é um radical. Aqueles huguenotes, sabe? O Robespierre na Revolução Francesa, né? Que é, de fato, né, a radicalização da esquerda se torna totalitária. Então, o Aquário é bem por aí. Então, pode ser e pode não ser. Agora, o próprio Bolsonaro tem Lua e Vênus em Aquário. Então, isso aí, né? Tá vendo? Como a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos. Eu queria colocar uma coisa com relação... É um temor que eu tenho com relação a essa entrada de Plutão em Aquário. Eu acho que o Plutão passando por Capricórnio, ele trouxe também a questão do poder concreto, né? Com a ascensão da extrema-direita, dos símbolos de poder, da necessidade de ostentar poder, etc. E tal. Mas agora, a gente passando o Plutão para Aquário, um temor que eu tenho, e todos nós temos medo, afinal de contas, né? A gente ficou meio escaldado aqui recentemente. Traumatizados. É que esse poder saia da ostentação e passe, como já está passando, para os sistemas de informação, para esse poder invisível que é regido por Urano, sabe, que isso continua se desenvolvendo cada vez mais, né? Cada vez que eu vejo, eu tenho mais medo do Carluxo do que do Bolsonaro. Mas sim, que é quem manda, quem é o presidente. Exato, que vão continuar depois da eleição, né? Mas tem um outro lado também, desculpa, como se chama? Rosa. A Rosa. Enfim, é que a gente conhece todo mundo pelo avatarzinho, né? Legal você estar aqui.
Mas também tem outro lado, cada vez mais a gente se apropriando. Lembre-se que a internet começou com Urano em Aquário. E foi o auge, né? No auge, quando era a democracia de saberes e tal. Depois que se tornou essa coisa do algoritmo, né? Isso se concentrou. Então, a gente pode sim ter cada vez mais hacker, cada vez mais manipulação, não só da internet, mas das mídias em geral. Mas eu acredito que a gente vai ter cada vez mais também uma apropriação do homem comum, da mulher comum, enfim, do cidadão comum, desses elementos. Então, é uma disputa. Todo trânsito, aí que tá, como todo signo, ele não é em si bom ou ruim. Você tem uma ênfase ali. E dependendo das dissonâncias que aquela posição vai fazer em cada país ou em cada mapa, você vai ter uma tendência tal ou outra. Mas lembrando, às vezes as quadraturas são muito positivas. E às vezes os trígonos podem ser bem enganadores. Mas Plutão em Aquário realmente vai ser... Não acontece nada de um dia para o outro, ainda que sempre que um planeta entra num signo, você tem algum evento marcante, como Urano em Áries e o tsunami que deu na usina de Fukushima, né? Não que necessariamente as coisas sejam ruins, tá, gente? É que esses eventos acabam ficando mais marcantes enquanto notícias, mas se você for pesquisar ali, você vai ter também uma série de processos bacanas, como, por exemplo, Urano em Áries, você começa a ter a quarta onda do feminismo, né, que se deu nessa última década, que não tem só relação com Urano em Áries, mas com a própria conjunção que a gente teve entre Urano e Éris em Áries, né? Éris foi descoberto em 2004 e também eu acredito que esteja muito ligada a essa última onda do feminismo. Então você tem sempre processos de modernização, de atualização, de abertura de caminhos, mas às vezes alguns choques, alguns embates, né? Umas coisas desse tipo. É mais um astro novo, assim como Sedna. Éris foi descoberta em 2004, 2003, 2004. Éris é aquela que não foi convidada é o que eu digo, para mim ela é a oitava superior de Lilith. Assim como Urano é a oitava superior de Mercúrio, Netuno é a oitava superior de Vênus, Plutão é a oitava superior de Marte, eu entendo, é uma coisa na minha cabeça. Mas eu acho que tem tudo a ver. Desculpa, Urano, oitava superior de Vênus, agora eu vou... De Mercúrio. Eu vou te pedir para explicar, essa para mim é nova. Cara, porque talvez um outro domicílio para Mercúrio, além de Gêmeos e Virgem, seria Aquário. Não é considerada exaltação, mas para mim Mercúrio em Aquário é uma exaltação. Alguns astrólogos consideram uma exaltação. Aquário é muito inteligente, né, muito engenhoso, muito inventivo, muito rápido de raciocínio, tudo a ver com Mercúrio. Tá? E aí Urano, né, assim como Vênus, vai com Netuno. Ainda que, né, Mercúrio é diferente de Urano, Vênus é diferente de Netuno e tal. Que aí Plutão fica mais óbvio, né? Até porque os dois regem Escorpião. Então eles teriam relação com Lilith, sim. Acho que tem tudo a ver. Enquanto Lilith é um astro que muda de signo a cada 9 meses, então ele é mais rápido, né? Com Éris a gente teria uma Lilith mais social, mais coletiva. Isso é do nosso sistema solar? Sim, nosso sistema solar. Então, Éris é a deusa da discórdia, tá? Ela não foi convidada para o casamento de Paris e Helena, se eu não me engano. E ela leva o pomo da discórdia para aquela maçã de ouro que era para ser entregue para a mais bela de todas as deusas, né? Atena, Afrodite e Hera, que é a mulher de Zeus. E não, o casamento de ele que é escolhido. Ele que é escolhido, exatamente. Aí a Afrodite fala: eu vou te dar a mulher mais bonita, né? A Hera, a mulher dos Zeus, eu vou te dar poder, e a Atena, eu vou te dar inteligência e astúcia nas batalhas.
E ele escolhe e ficar com uma mulher mais bonita, só que a mulher mais bonita era a Helena, que era a mulher do Menelau, né? E aí você tem a Guerra de Troia. Então, a deusa da discórdia. Ela criou discórdia tanto no Olimpo, como criou discórdia entre os gregos e os troianos. Então, é muito interessante, porque se Eris, de alguma maneira, tem relação com a ascensão do feminismo, da quarta onda do feminismo, óbvio que ela também tem relação com o trumpismo e o bolsonarismo. Então, você vê que tudo tem a sua contrapartida. Então, o trânsito, seja quadratura, seja oposição, seja trígono, ele sempre pode trazer uma coisa boa. Ele sempre pode resultar numa coisa negativa. Vai depender muito da consciência com a qual a gente vai se apropriar daquilo. Se eu tiver um trânsito de Júpiter com a minha Vênus, eu posso tanto ganhar dinheiro como me empanturrar de comer. Dimitri, 7 de setembro, onde vão ter dois desfiles militares importantes, que um vai ser, eles pretendem fazer na Avenida Atlântica e o outro em Brasília. Qual é a lua que vai estar? 7 de setembro. Tem hora esses desfiles têm hora? De manhã. 9 da manhã. 8 não, né? Não, 10. Teoricamente é 8 da manhã. Porque